Turma, então, a partir da página 8 da apostila, da apostila 10, não é? Nós vamos trabalhar tipologia e gênero textual. Observem que cada gênero é formado por uma ou mais tipologias. Então, nós não temos nada, não é nada engessado. Esse texto é gênero tal, tipo tal. Eles se misturam na sua produção. Então, embora o número de gênero seja vasto, gênero tem muitos, o número de tipologias é reduzido. Ele fica mais ou menos assim, ó, em tipo descritivo, tipo narrativo, tipo argumentativo, tipo dialogal, tipo expositivo e tipo injuntivo. São basicamente esses. Aqui nós temos, eu acompanhei, isso que eu li agora eu acompanhei na apostila, mas aqui eu fiz a tipologia textual, trata então do modelo fixo. Ele tem algumas características que a gente vai perceber e esse é o tipo. Para ser do tipo descritivo, ele tem um modelo fixo a desempenhar. Então, os tipos mais comuns são o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo, o texto injuntivo. E a apostila ainda trouxe o tipo expositivo e o dialogal. Aí nós temos o seguinte, olhem só. Tipologia. O texto narrativo. O texto narrativo, ele tem que ter personagem, ele tem que ter espaço, ele marca tempo, ele vai apresentar, vai ser possível a gente identificar o foco narrativo e o enredo. E dentro desse texto narrativo a gente vai ver que tem uma porção de gêneros da narrativa. O texto descritivo é o texto que nós temos ali na página 8 da apostila, que é um poema. Então, o texto descritivo, ele não é sozinho, unicamente descritivo. Ele vai aparecer dentro de um outro texto. Ele vai detalhar situações, ele vai detalhar coisas, pessoas, na maior minúcia, nos maiores detalhes. E ele sempre está compondo um outro tipo textual. O tipo dissertativo. Ele pode ser expositivo, que só expõe um fato, e ele pode ser argumentativo, que expõe então um ponto de vista, no caso de quem está escrevendo, né? E nós temos o texto injuntivo, que é um texto informativo. A característica desse texto são os verbos sempre no imperativo. Agora, quando a gente fala de gênero, aqui, pessoal, alguns tem muito mais. Texto narrativo pode ser, ele é do tipo narrativo, gênero, crônica, gênero, conto, gênero, romance, novela, piada, tirinha, enfim. Então, ele é do tipo narrativo. Gênero, tipo aqui, gênero aqui. O descritivo, a descrição estará dentro de um outro texto narrativo, aí é só, a gente tem que olhar uma situação que chama predomínio dentro, o descritivo vai estar dentro do narrativo ou dentro do dissertativo. E o texto dissertativo, ele pode ser uma reportagem, um resumo, uma resenha, um artigo, uma redação, um TCC, um artigo científico, enfim. O que é um texto injuntivo? Do tipo injuntivo do gênero receita. Tipo injuntivo, gênero manual. Tipo injuntivo, gênero bula de remédio. Então, esses foi o resumo que eu achei que eu deveria fazer para que
Pessoal, na página 8 da apostila, então, começa um texto, começa uma atividade com um texto, um exemplo de um texto descritivo, que está dentro de um tipo, de uma tipologia poética no gênero poesia. E o poema é a obra. Então, tipo poético, gênero, poesia, e o poema em si, a estrutura escrita e declamada é poema, é a obra. Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meão na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura. Bebendo em níveas mãos por taça escura, dos zelos infernais, letal veneno. Devoto incensador de 1000 deidades, digo, de 1000 moças, num só momento. E somente no altar, amando os frades, eis bocage, em que luz algum talento. Saíram dele estas palavras num dia em que se achou mais pachorrento. Então, aqui nós temos algumas situações para demarcar. Quem que é magro? Que tem olhos azuis? Que é moreno? Que tem meia altura? Que tem um nariz alto e não pequeno? Que seria bebendo em níveas mãos? Que é esse níveas? É uma característica para mãos, não é? Níveas, então, não está marcado aqui na página 8 como uma palavra pouco conhecida, eu resolvi colocar. Níveas é igual a neve, igual a branco. Então, ali a gente tem uma antítese, inclusive, não é? Bebendo em mãos claras por taça escura. Então, claro e escuro forma uma antítese. E as demais palavras marcadas, destacadas em cores diferentes, estão ali tem o significado de cada uma delas. Esse texto não é um texto única e exclusivamente descritivo. Eu deixei bem no fim, não passei aqui, eu achei pequeno para eu mostrar na apostila, eu resolvi escrevê-lo para que a gente conseguisse, então, trabalhar melhor com ele. O número de gênero, como eu falei para vocês, é vasto, a tipologia é reduzida. Então, é bastante comum que as tipologias apareçam mescladas em textos distintos. E o que é que a gente tem que olhar para descobrir? E aí, essa palavra eu quero que vocês grifem, pintem de amarelo, de verde, escrevam no espelho do quarto. Predomínio, porque esse predomínio a partir de agora vai acompanhar vocês até o final do ano, porque eu vou falar bastante, eu vou marcar bastante essa palavra predomínio, e esse predomínio, ele não vai estar presente só na língua portuguesa. Isso aqui, em qualquer avaliação externa, vocês vão ter que olhar o conjunto e o que predomina naquilo em qualquer disciplina. Então, vocês vão ter que olhar para o predomínio, o que predomina naquele gênero textual. É bem frequente que em um conto, por exemplo, haja um predomínio da tipologia narrativa. E há também uma situação dentro de um capítulo dissertativo que tenha uma parte narrativa. Então, no predomínio, no capítulo 2, predomina um gênero, uma tipologia narrativa, no gênero conto, no gênero crônica, enfim. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí, nós temos aqui algumas questões para nos apropriar do conteúdo.
Do que trata o poema? Eu quero que vocês respondam. Uma das marcas linguísticas da tipologia descritiva, marquem isso, pintem aí na apostila de vocês. Uma das marcas linguísticas, ou seja, predomina num texto descritivo uma classe chamada adjetivo, que mostra característica, não é? Na questão C, pode-se afirmar pela leitura do referido poema e por seu conhecimento de outros textos descritivos que os verbos de estado, os verbos de ligação ser e estar caracterizam essa tipologia? Analisem ali e olhem o porquê. E aí tem uma situação aqui que eu gostaria que vocês marcassem os adjetivos. Releiam o poema e marquem todos os adjetivos, e aí nós vamos fazer isso neste poema na sexta-feira, quando a gente tiver a nossa aula no Meet. Já vou deixar esse poema escaneado no nosso material para a gente discutir a respeito disso, certo? Quero também que vocês sigam lendo as páginas 9, 10, 11, 12, até a mistura de tipologias na página 14, até aí, tá? Então, para os nossos estudos agora, nós vamos resolver as questões até a página 14, próximo do rodapé ali da página 14, e nós vamos retomar isso, nós vamos falar a respeito disso, nós vamos discutir algumas questões, que é bastante importante para o avanço dos estudos de vocês e para as nossas avaliações. Eu me preocupo bastante com as nossas avaliações externas na sexta-feira, tá, pessoal? Por hora é isso, grande abraço.